E aí, gente, tudo bem? Ok, eu odeio fazer vídeo de hate, afinal esse canal eu fiz pra passar o tempo e dividir a minha opinião sobre as coisas que eu gosto com vocês. Mas sério, tudo tem limite. Qualquer pessoa que acompanha as revistas recentes do Batman já reparou que as histórias mais recentes parecem que têm um problema em conciliar o Batman e a Bat-família. Os escritores modernos parecem que não suportam o Batman tendo que lidar com todos os seus ajudantes e o seu elenco de apoio, e tendo arrumar maneiras de se livrar dos personagens que eles não gostam nos roteiros que eles escrevem. O que tá, beleza, você pode argumentar que é direito deles sobre o que escrever. O que eu até entendo, mesmo que seja chato e injusto com os fãs desses personagens. Mas tá, muitos deles já têm livros próprios, então eles serem derrubados no livro do Batman não é tão ruim assim. O problema é a maneira como muitos escritores decidem fazer isso e como isso reflete no próprio personagem do Batman. Porque é óbvio que o Batman é um personagem multifacetado e com muitos escritores ao longo dos anos, é quase impossível que a personalidade dele não mude de tempos em tempos. Eu não tô tentando defender nenhum tipo de purismo das histórias, nem dizer qual é a melhor versão do personagem. Já que ele é o personagem principal, você supõe que é pra ele que você deve torcer. O que significa, obviamente, que o Batman deve ser um personagem simpático, né? No mínimo. Mas aí é que mora o problema. Porque muitos escritores tentam ao mesmo tempo se livrar da Bat-família e criar algum drama nas histórias, mas é algum tipo de enredo onde um conflito divide opiniões dentro da família e eles se separam. É um conflito meloso e excessivamente dramático na maioria das vezes. Mas se fosse só isso, seria até inofensivo. O problema tá em como o Batman lida com a perda e a frustração nessas histórias. Porque não é comum que o Batman responda mostrando um comportamento tóxico e possessivo, que às vezes beira a crueldade e o abuso, principalmente se você considerar que muitos personagens são menores de idade e foram criados pelo Batman. Desde a década de 2010 que o Batman vem fazendo isso, como por exemplo, você tem as cenas do Batman maltratando Dick Grayson no Asa Noturna no ano 1, ou quando ele tentou matar o Jason Todd quando ele ressuscitou no Batman sob o capuz vermelho. Mas esses eram exemplos relativamente distantes, e a maior parte do tempo eram justificados. No Asa Noturna, o Batman ficou paranoico porque o Dick levou um tiro, o que o levou a ficar super protetor até que o ex-Robin se cansasse. No capuz vermelho, o Batman foi obrigado a ser violento com o Jason porque ele era um vilão, que tentava matar pessoas. Então, quando você vê essas revistas como casos isolados, não parece grande coisa. Só que o problema vai aumentando porque, com o passar do tempo, as ações ficam cada vez mais violentas enquanto os motivos ficam cada vez menores. Por exemplo, eu já fiz um vídeo, tá aqui no card, sobre o arco Hacking da revista Batman e Robin de 2011, que é sobre o Batman tentando lidar com o luto depois que o seu filho Damian morre. Não importa que eles só estejam tentando ajudar, nem que eles também estejam sentindo falta do Damian, mesmo sabendo que o Jason Todd é absolutamente traumatizado por esse evento. Pra você ter uma ideia do pânico que o Jason Todd tem dessa memória, na revista Capuz Vermelhos Fora da Lei, o Jason Todd alucina várias vezes que ele tá sendo assassinado pelo Coringa enquanto ele chora desesperado. E em determinado momento, ele até parece sugerir ter pensamentos suicidas sobre isso. Vocês estão entendendo quão manipulador e controlador o Batman tá sendo nessa cena? Pra ele, nesse momento, parece que a vontade ou a saúde do Jason não importa, desde que ele consiga o que ele quer dele. E isso só piora quando você leva em conta que o Jason devia ser filho adotivo do Batman. E com o passar do tempo, essa tendência só vem piorando. Toda vez que o Batman sofre, ele passa a maltratar todo mundo ao redor, usando manipulação e violência física, às vezes, para obrigar todo mundo a fazer o que ele quer, ou se isolando de todo mundo sem explicação, como se ele fosse o certo da história. Vamos pegar só a última revista do Batman, que estreou em 2016 depois do reverso do DC Rebirth. Só dessa timeline, ou seja, de 2016 pra cá, 2023. Contando só essa revista, a gente tem como exemplo do Batman maltratando ou manipulando seus ajudantes, proibindo a Batwoman de patrulhar porque ela matou um vilão descontrolado que estava tentando matar a Cassandra Cain, batendo no Tim Drake na cara depois que ele ficou chateado pela mulher gata ter deixado ele no altar, batendo no Jason Todd a ponto de ele ter que ir pro hospital porque ele deu um tiro no pinguim, abandonando o Dick Grayson depois que ele perdeu a memória, culpando o Damian Wayne pela morte do Alfred, mesmo que ele saiba que o Damian fez de tudo para poder evitar, lutando contra o Damian porque ele desobedeceu ordens dele, o Damian, lembre-se, que é filho do Batman e só tem 13 anos. Isso tudo em muito pouco tempo de exibição de quadrinhos. Não tem tempo suficiente para o leitor nem se recuperar de um incidente antes do Batman fazer outra burrice dessas. E por mais que os quadrinhos tentem justificar que o Batman tá fora de si quando ele faz isso, são tantas ocorrências acontecendo em tão pouco tempo que parece que, em vez de ser acidentes, esse comportamento é um padrão. Que o Batman tem como mecanismo de defesa manipular ou bater nos outros quando eles fogem do seu controle ou quando ele não consegue controlar as próprias emoções. Isso tudo dito, o fundo do poço absoluto pra mim tem que ser o novo crossover da DC, Guerra de Gotham, que é um crossover entre a revista do Batman e da Mulher Gato, que começou em setembro. Resumidamente, um ex-namorado da Mulher Gato é morto, então a Mulher Gato resolve meio que fazer uma revolução entre os bandidos. Ela resolve ensinar todos os ladrões de Gotham a serem ladrões tão habilidosos e sorrateiros como ela, que baixa a taxa de crimes violentos, mas aumenta a quantidade de roubos não resolvidos. O Batman obviamente discorda disso, porque pra ele, um ladrão ainda é um ladrão, não importa que ele seja bem intencionado, pacífico e que só roube dos ricos. Então o Batman tenta organizar um plano pra interromper essa espécie de academia de treinamento de bandidos da Mulher Gato, por assim dizer. Só que alguns membros da Bat-família discordam. Um deles é Jason Todd, que, eu acho importante ressaltar, é um pouco diferente do resto da Bat-família. Pra quem não conhece a origem do Jason,
ele era um garoto pobre. Seu pai era um criminoso de baixo escalão que foi preso, e sua mãe era uma viciada em drogas que teve uma overdose. E ninguém pra cuidar dele, Jason teve que viver nas ruas e cometer pequenos roubos pra conseguir comer. Até que um dia, ele rouba os pneus do Batmóvel e é resgatado e adotado pelo Batman. Eu tô entrando nisso só porque eu tenho certeza que esse passado traumático é uma das razões pelo qual ele concorda com a Mulher Gato. O Jason tem uma consciência muito grande, eu arrisco dizer que até maior que a própria Selina, de que o crime é tanto um motivo de sofrimento quanto uma necessidade para algumas pessoas. No enredo do Batman sob o capuz vermelho, Jason Todd tenta controlar todos os traficantes de drogas, oferecendo proteção do Batman em troca de uma margem de lucros. Lembre-se, a mãe do Jason morreu de overdose. Ele sabe mais do que ninguém como as drogas acabam com a vida de uma pessoa. Mas ele traça uma abordagem pragmática de tentar controlar o tráfico de drogas em vez de prender as pessoas, porque ele sabe que tem motivos muito maiores que levam as pessoas a fazerem isso, e simplesmente proibir não vai levar a lugar nenhum. Então, apesar do Jason ter um ódio mortal aos crimes violentos, ele tem uma compreensão empírica, digamos assim, da psicologia do crime, que é tão maior e mais cínica do que o Batman, e ele decide usar métodos mais imorais para acabar com o crime do que talvez seria necessário. Então, mesmo que eu não concorde com o Jason, eu sou capaz de entender por que ele tá fazendo isso. Mas o Batman não tá nem aí, ele simplesmente não liga pra motivo nenhum. Ele só quer acabar com o crime. O que, de novo, dá pra entender de onde ele tá vindo, já que os pais dele foram assassinados por um criminoso. Então eu poderia dizer que, tecnicamente, os dois têm seus motivos pra fazer o que fazem. Naturalmente, os dois lutam. Mas o que o Batman faz pra ganhar a luta é imperdoável. Depois que ele imobiliza o Jason, ele o sequestra e leva até a Batcaverna, e aplica nele um pouco de pó de medo, que é uma substância que o Batman desenvolveu como meio de impedir alguns criminosos mais poderosos de cometerem crimes. O que esse pó faz? Você quer saber? Quer realmente saber o que esse pó faz? Basicamente, é um pó que te faz ter aversão àquilo que você anteriormente gostava muito. Batman usa isso no Jason pra fazer ele temer a violência, o que o impede de ser um justiceiro, e fala que ele vai transferir Jason pra outra cidade onde ele vai viver com uma identidade falsa por quanto tempo Batman quiser. Eu só queria ter uma longa conversa com o Chip Zdarsky, que escreveu essa história, e perguntar o que foi que ele usou quando escreveu esse roteiro pra achar que seria uma boa ideia que o Batman basicamente desse uma de laranja mecânica com o Jason e tentar fazer a gente achar que isso tava certo? Porque, tipo, parece que ele na real é um hater do Batman e tá tentando sutilmente estragar a reputação dele. Porque não é possível que ele realmente ache isso uma coisa legal de se fazer. O Batman tá sempre sentindo a capacidade do Jason de escolher e tomar as próprias ações, enquanto fala pra ele que é para o bem dele e que ele o ama. Isso não é um pai fazendo um sacrifício, como a revista parece achar que é. Isso é o que um abusador fala antes de bater em alguém. O que o Batman tá falando é que ele simplesmente não se importa com o Jason como uma pessoa, nem com as suas opiniões e sentimentos. Tirar a capacidade do Jason de decidir e depois afastar ele à força de todos que ele conhece é um comportamento muito manipulador e abusivo. Se fosse literalmente qualquer outro personagem, ele seria destruído pelo Batman por fazer uma coisa tão horrível, mas o próprio herói fazendo isso tá tudo bem só porque ele é o personagem principal? Isso seria uma coisa que você esperaria de um vilão, ou de um psicopata, não uma pessoa pra quem você supostamente devia torcer na história. Mas de qualquer forma, eu já tava de saco cheio dessa história antes mesmo dela estrear. Só porque ela é um grande crossover da Batfamília que acontece logo depois de outro grande crossover da DC que já era bem grande e cansativa. E ler a história em si até agora tá sendo decepcionante. Eu acho que eu vou continuar lendo só porque o Batman tá sempre na minha leitura mensal de quadrinho, mas eu sinceramente não vejo como uma leitura que eu recomendaria pra ninguém. Os fãs do Batman, pelo que eu tô vendo, também não estão gostando muito. Exceto os metidos da crítica de quadrinhos por aí que parece que amam qualquer besteira que escrevam. Mas eu sinceramente já não esperava mais nada desse grupo. Obviamente que a DC vai tentar lançar uma desculpa pra tentar tornar o Batman mais simpático depois disso, porque eu tenho certeza que muita gente vai reclamar dessa história. Esse vídeo foi tipo bem amargo e bem frustrante de fazer. Eu enfiei no meu calendário de qualquer jeito, escrevi o roteiro num dia. Provavelmente deve estar muito confuso, tô filmando de madrugada, mas eu realmente fiz numa vibe que eu não pretendia. É só mais um desabafo de uma forma frustrada. Eu sei que pode parecer bem patético se importar tanto com um personagem fictício do lado de fora, mas se eu pago pra ler esse tipo de coisa, eu acho que eu tenho direito a criticar o que eu tô consumindo, né? Esse é só o meu ponto de vista como alguém que tem a fantasia como mecanismo de defesa. Se você me ouviu até aqui, eu acho que é você quem merece uma recompensa, não eu. Mas por favor, curta, comente, se inscreva e ative o sininho. Sai vídeo novo todo domingo às 10 horas da manhã. Eu sou a Moça Nerd e eu espero ver você aqui na semana que vem. Eu prometo que eu vou estar melhor e com um vídeo que eu espero que seja melhor do que esse. Até que nos vemos novamente. Tchauzinho!